Porque Deus é o Senhor. Eu disse, Deus é o Senhor. Deus é o Senhor desta igreja. Eu, já há muito tempo, não ponho os olhos nas coisas que eu vejo agora, mas eu vejo muito mais à frente. Posso ouvir um amém? Nós temos por os olhos, igreja, naquele que é interno e não aquele que é temporário. Porque aquilo que está a passar neste preciso momento é temporário, passa, tudo passa. Mas a palavra de Deus é interna, a palavra de Deus diz é assim e é assim. E eu vou falar hoje sobre um tema que, como eu disse, está no meu coração ultimamente e toca a todos. Diga comigo, toca a mim, toca a todos. E pode haver pessoas que estão a ver esta mensagem, não sei, ou até pessoas aqui nesta sala, podem dizer assim, mas isso não me toca. Não, vai tocar. Mais cedo ou mais tarde, este que eu vou falar vai tocar. E aquilo que eu vou falar é de dinheiro, finanças. Ok? Eu vou falar de dinheiro. Ok? E mais, como eu disse, mais cedo ou mais tarde, seja você novo, velho, menos velho, todos nós atravessamos e lidamos com dinheiro, com finanças. A Bíblia fala por tudo, diga comigo, por tudo, o dinheiro responde. Por tudo o dinheiro responde. Posso ouvir um amém? Podem pôr o slide aí de dinheiro. Eu escolhi um slide aqui para vocês verem. Nós vamos falar deste tema que é finanças, dinheiro. Eu falei há cerca de 15 dias atrás, igreja, acerca de dinheiro, bens, riquezas, abençoar, etc, etc. Eu falei nesse dia que a Bíblia fala diretamente em dinheiro, bens, riquezas, acerca de 800 vezes. 800 vezes que a Bíblia fala em dinheiro. Eu falei que a Bíblia, o Novo Testamento, o Jesus Cristo falou acerca de 40 parábolas na Bíblia, acerca de 40, os quais 11 fala de dinheiro. Ou fala de dinheiro, oferta, fala de riquezas, fala de bens, fala de várias coisas, mas tudo relacionado com dinheiro, com finanças. Se o próprio Jesus Cristo falava isso, eu falo por mim, e vou ficar de alerta, e vou ficar de olhos abertos e ver o que é que Deus tem por mim hoje. E já vou dizer uma coisa, quando eu digo não é muita coisa, eu digo que não é nenhuma novidade para vocês, não vai ser nenhuma novidade. Mas isto é quase um refresco daquilo que nós aprendemos no passado e aquilo que Deus quer nos ensinar hoje. Porque a palavra de Deus, Jesus Cristo, é igual hoje, ontem, eternamente. Amém? Amém? Alguém pode dizer assim, mas pastor, no Novo Testamento não tem nenhum ensinamento sobre dízimo. Tem razão. É verdade. Porque não tem. Abre a Bíblia comigo em Mateus 23, 23. Mateus 23, 23. Aqui nesta passagem, que é curta, não é muito grande, não é muito longo, esta é a única vez na Bíblia, no Novo Testamento, perdão, que é falado a palavra dízimo. Em mais nenhum lugar no Novo Testamento é falado a palavra dízimo, senão aqui. E foi o próprio Jesus Cristo que falou isto. Isto só em si é uma grande lição. Foi Jesus que falou, não foi nenhum discípulo, não foi nenhum apóstolo, foi Jesus Cristo que tocou neste assunto do dízimo. Posso ouvir um amém? E quando a pessoa diz assim que não há nenhum ensinamento no Novo Testamento sobre o dízimo, eles têm razão. Mas o princípio está lá. O princípio nunca foi abolido. O princípio nunca foi rasgado. Porquê? Vamos lá ver. Mateus 23, 23 diz assim, e que é que você, olha para mim antes de ler isto. Você tem que entender uma coisa. Eu ouvi esta passagem e eu vi um pastor, muito recentemente, falar desta passagem e ele teve a revelação dele. Esta semana eu li isto várias vezes. E não vou dizer que foi 10, 20, 30, se calhar até foi mais. Mas eu estava a ler isto constantemente, para ter revelação desta passagem.
E você tem que entender uma coisa, quando Jesus andava aqui, ele falava severamente com os fariseus, a maneira que eles eram, a maneira que eles comportavam com os pobres, com as viúvas. Por fora, os fariseus e os escribas eram tudo... Quando eles davam uma oferta, era os molhos, era notas grandes. Para quê? Para toda a gente à volta ver que eles estavam a semear na igreja. Mas na vida privada, a Bíblia fala que eles não eram assim. Eles eram severos com os pobres, com as viúvas, não ajudava. Ou seja, por fora estavam limpos, ou supostamente estavam limpos, mas por dentro, como Jesus falava na Bíblia, eles eram como uma chávena. Por fora estava tudo limpinho, mas olha para dentro, o que é que estava dentro deles? Eles eram hipócritas. Eram hipócritas. E Jesus, para você entender esta passagem, igreja, você entender esta passagem, você tem que entender uma coisa. Jesus estava a falar isto para os fariseus. Podes pôr aqui no ecrã. Porque Jesus Cristo queria falar com eles, os hipócritas, ao nível deles. Porquê? Porque se Jesus falava da graça, do amor e isso tudo, os fariseus não entendiam. Eles gozavam. E Jesus não podia falar assim. Jesus tinha a falar com os fariseus. Nesta passagem, esta revelação que ele teve a falar com os fariseus ao nível deles. Para eles entenderem aquilo que Jesus estava a tentar transmitir para eles. Ele estava a dizer assim: ai de vós, vocês, escribas e fariseus, hipócritas, vocês são uma camada de hipócritas, pois que dais o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei. Ele disse assim: desprezais o mais importante da lei. Porquê que Jesus não disse desprezais o mais importante da graça ou daquilo que vem fazer? Não, ele disse a lei. Porque ele queria falar com eles ao mesmo nível. E depois ele diz assim: desprezais o mais importante da lei, o juízo, ou por outras palavras, a justiça, a misericórdia e a fé. E depois ele diz assim: deveis, porém, fazer essas coisas, ou seja, tu devias ser justo, tu devias ser justo, tu devias ser misericordioso e devias ter fé, fazer essas coisas e não omitir aquelas. E não omitir aquelas. Quem está a entender, diga amém. Quando Jesus veio, igreja, ele, por exemplo, não é preciso abrir a Bíblia, mas ele diz assim, em Mateus 5,6, ele diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, pois serão satisfeitos. Lucas 6,36 diz assim: portanto, sejam misericordiosos, assim como o vosso Pai também é misericordioso. Eu estava tentando explicar aos fariseus, ao nível deles, meus amigos, vocês têm que fazer a justiça, você tem que ser misericordioso, você tem que usar a fé. É por isso que eu venho, mas você não pode desprezar, nem deve pôr à parte o dízimo, deve fazer. Por outras palavras, Jesus estava a dizer: vocês podem dar o dízimo, mas eu espero que você seja justo, você seja misericordioso e vocês usem a vossa fé. Ou seja, para mim, o princípio do dízimo fica, mas Jesus trouxe outro princípio para dentro da igreja, que é a generosidade, ser generoso. Nós temos de dar, não por tristeza, não por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. É ser generoso. O que é que vale você estar aqui, dar 10% disto, 10% daquilo e você não ser justo, não ser misericordioso, não ter fé? Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? E o princípio do dízimo, eu sei, se calhar eu vou ser muito criticado por causa disto, mas o princípio do dízimo fica. Só para vocês saberem uma coisa, Jesus disse aqui, nós acabamos de ler, desprezais o mais importante da lei. Mas o dízimo não era da lei. Glória a Deus. Glória a Deus mesmo. Então, o princípio está lá do dízimo. E eu sei que muitos dentro da igreja dão o seu dízimo, dão a sua oferta por razões diferentes, não é? Eu vou falar por mim.
Eu dou o dízimo e minhas ofertas na igreja porque eu amo a Deus, porque é um princípio de Deus, porque eu amo a Deus, porque eu amo a obra de Deus. A sério, irmãos, eu amo mesmo a obra de Deus, é por isso que dou os meus dízimos e as ofertas. Mas você quer saber outra razão porque que dar? Eu pessoalmente dou dízimos e as ofertas dentro da igreja porque eu não quero que nada, nem nenhuma coisa na minha vida seja em cima de Deus. Entendeu? E não quero que nada, nem nenhuma coisa qualquer seja bens, igreja. E você pode ter a certeza disto. Nenhum bem, nenhuma riqueza, nenhuma coisa que eu possa ter na minha vida. E não quero que nada, e é difícil, irmãos, e não quero que nada, nada mesmo na minha vida seja em cima de Deus. É uma razão que eu dou. Sabias? É uma razão que eu dou na igreja. Amém? Então, esta noite, vamos falar de dinheiro. E por que a Bíblia fala tanto em dinheiro, em finanças, como eu referi no princípio há 15 dias atrás? E vou dizer porquê. Porque aquilo, e quem está a escrever pode escrever mesmo isto, porque aquilo que nós gastamos o dinheiro, aquilo que nós fizemos com o nosso dinheiro, muitas das vezes diz muito sobre quem está em primeiro lugar na nossa vida. E vou repetir. Porque aquilo que nós fizemos com o nosso dinheiro, a maneira que nós gastamos o nosso dinheiro e fizemos com o nosso dinheiro, diz muito sobre quem está em primeiro lugar na nossa vida. Alguns se calhar estão a olhar para mim, ui pá, ele nunca falou assim na igreja. Mas é verdade, porque eu falo por mim também. Eu falo por mim também. E vamos falar de 3 coisas hoje. 3 coisas, igreja, que nós não devemos fazer com o nosso dinheiro, não devemos fazer, e 3 coisas que nós devíamos fazer. Pode ser? Amém? Abra a Bíblia comigo em 1 Timóteo. 1 de Timóteo 6:10. 1 de Timóteo 6, versículo 10. Glória a Deus. Eu sei que é quarta-feira, eu sei que hoje foi um dia de trabalho, eu reconheço isso, e sei o que é isso. Mas eu quero pedir à igreja que vocês ficam animados, vocês ficam acordados e vocês ficam com atenção com a palavra. Ok? Porque isto, como eu disse no início, não é nenhuma novidade, mas é aquilo que Deus quer falar para a igreja, irmãos. Amém? E a primeira coisa que eu vou falar, a primeira coisa que nós não devemos fazer com o nosso dinheiro é amá-lo. Não podemos amar o dinheiro. Podes pôr o slide lá para ver. Não devemos amar o dinheiro. Ok? 1 Timóteo 6:10. Diz assim, versículos que já estamos com cabelos brancos já ouvir. 1 Timóteo 6:10, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda, não é alguma, não é, é toda a espécie de males. E nessa cobiça, nessa fervura, nessa loucura para buscar dinheiro, alguns desviaram da fé e transpassaram a si mesmos com muitas dores. Não é com poucas, com muitas dores. E quero vos dizer uma coisa, igreja, o dinheiro, as finanças, o dinheiro da nossa vida, o dinheiro em geral, quer nós seduzir, está certo? Seduzir, qual é o outro? Sedutor, é essa palavra. O dinheiro é sedutor. O dinheiro quer que nós amamos, por todo o custo. E é difícil, irmãos. E ninguém é melhor que ninguém aqui dentro. Posso ouvir um amém? Ninguém é melhor que ninguém. Vamos hoje tirar a nossa capa, a nossa máscara e vamos pôr tudo aos pés de Jesus. Todos os nossos achos, todos os nossos sentimentos vamos pôr aos pés de Jesus, porque ninguém é melhor que ninguém. Porque o dinheiro é sedutor. Em Marcos 4 fala da parábola da semente. E a Bíblia, não é preciso abrir, mas em Marcos 4, versículo 18 diz assim, e os outros são que recebem a semente. E está a falar de pessoas dentro da igreja, irmãos.
são que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. São pessoas que ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas, as ambições de outras coisas, portanto, entra na nossa vida e sufocam a palavra e fica infrutífera, fica sem fruto. É impossível. Deus está a dizer, se isso acontece na tua vida, é impossível frutos na sua vida. Por causa das ambições das coisas, por causa do dinheiro na tua vida. Eclesiastes 5. Vocês vão abrir muita Bíblia hoje. Glória a Deus pela palavra de Deus. Eu estava em pulgas esta semana a ler isto para mim mesmo e estava ansioso para chegar hoje para dar isto à igreja. Não sei porquê, e sei porquê, que vai mudar a tua vida. Eclesiastes 5, versículo 10. Eclesiastes 5, versículo 10 diz assim: o que amar o dinheiro, nunca, igreja, se fartará do dinheiro. A quem amar a abundância, nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. E vou ler da tradução da Nova Linguagem de hoje, que o meu cunhado tem, eu sei que tem uma Bíblia linda, que eu gosto muito desta versão, desta tradução. Diz assim: quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. Quem tem a ambição de ficar rico nunca terá tudo o que quer. Se você anda atrás das riquezas, a Bíblia está a dizer que você nunca vai ter o que você quer. E depois ele acaba por dizer, isso também é ilusão. E quero-vos dizer uma coisa, isto não foi qualquer pessoa que escreveu isto. Sabe quem escreveu isto? Salomão. Quem era Salomão? O homem mais rico da face da terra. Portanto, se o próprio Salomão escreveu isto, olha que eu pessoalmente vou ficar em pé, vou pôr os meus óculos e vou ler com muita atenção. Ele disse, isso também é ilusão. Abre a Bíblia novamente, Hebreus 13. Versículo 5. Hebreus 13, versículo 5 diz assim, todos também conhecem este versículo, diz assim, sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Fica contente, irmãos, com aquilo que você tem. Não vai à procura de coisas que não vale a pena, nem riquezas, nem dinheiro, nem nada disso. Porque Ele disse, quem disse? Jesus Cristo disse. Ele disse o quê? Não te deixarei, nem te desampararei. E vou ler novamente a Nova Linguagem de hoje. Não se deixam dominar pelo amor do dinheiro e ficam satisfeitos com aquilo que vocês têm, pois Deus disse, eu nunca deixarei e jamais os abandonarei. Ele nunca vai abandonar. Mas você deixa as coisas nas mãos de Deus, igreja. Você faz a tua parte e deixa Deus ser Deus na tua vida financeira. Faz a tua parte, seja fiel com os seus dízimos, são suas ofertas na igreja, e deixa Deus fazer o trabalho dele. Não quer estar sempre a meter no trabalho de Deus. Deixa Deus ser Deus na tua vida. Deus vai suprir as tuas necessidades, porque foi Ele que prometeu, não foi o pastor Steve, nem a pastora Cristina, nem os pastores aqui, foi a Deus, o próprio Jesus Cristo que prometeu. Eu nunca deixarei, nem nunca desampararei. Você nunca vai passar fome. Ouça, se você é fiel com Deus, você pode ter a certeza absoluta que você nunca vai passar fome. Nunca. Até a Bíblia fala, como é que a Bíblia fala? Eu nunca vi o justo desamparado nem a sua descendência a mendigar o pão. É assim mesmo. É assim mesmo. Amém? Deus é mais que suficiente na nossa vida, irmãos. Quem está a escrever, escreve isto. Nós precisamos de amar as pessoas. Nós precisamos, igreja, de amar as pessoas e usar o nosso dinheiro com elas e não amar o dinheiro e usar as pessoas. Essa vale a pena. Eu até vou pôr isto no Facebook mais logo, que escrevi isto hoje. Essa é uma condição. Nós precisamos de amar as pessoas
e usar o nosso dinheiro com elas e não amar o dinheiro e usar as pessoas. E já agora eu digo mais, nós precisamos de amar a Deus e a sua obra e usar o nosso dinheiro com Ele e a sua obra e não amar o dinheiro e usar a Deus. Porque muitos dentro da igreja, mesmo por mais incrível que pareça, há muitos dentro da igreja que usa a Deus para enriquecer. Olha, dá-me 500 euros e dou-te uma profecia. Dá-me 50 euros e dou-te uma profecia. Mas, olha, eu tenho uma profecia para a tua igreja, mas eu vou precisar de viagem, hotel, estadia, eu vou precisar de um carro para o aeroporto e... A pessoa está a usar Deus para o seu próprio bem, para o seu próprio enriquecimento, em vez de usar o seu dinheiro para enriquecer a obra de Deus. Porque a obra de Deus precisa de dinheiro. A obra de Deus precisa de dinheiro. Mas não, a obra de Deus, irmãos, precisa de dinheiro. A prova está aqui. Porque isto não foi gratuito. A prova está aqui, em todo o nosso redor. Posso ouvir o amém? Posso ouvir o amém? A segunda coisa que nós não devíamos fazer com o nosso dinheiro é desejar ser rico. Se calhar nunca ouvi isto dentro da igreja. Não desejar ser rico. Pode pôr o slide aí. O próximo. 1 Timóteo 6:9. 1 Timóteo 6, versículo 9. E pus isto aqui de propósito para vocês ficarem acordados. Eu escolhi esta imagem. Vocês sabem porquê? Vocês sabem porquê? Porque muitos vivem disto. Dentro da igreja de Cristo, dentro do corpo de Cristo, muitos vivem disto. Olha, 5 passos para ser mais ricos. 10 passos para ter um casamento feliz. 10 passos para ser ricos. 10 passos para transformar a tua vida financeira. 20 passos para transformar o teu negócio. 30 passos para não sei quantos. E escolhi isto por causa disso. Posso dizer amém? 1 Timóteo 6:9, já está aí? 1 Timóteo 6, versículo 9 diz assim: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitos desejos loucas e noviças que submergem o homem na perdição e na ruína. Irmão, o problema não é ser rico, é o desejo de ser rico. Porque eu conheço muita gente rica. Eu posso dizer, o nosso pastor João Pedro é um homem rico, não é? É uma pessoa muito rica. Mas eu não desejava ser rico. Ele é rico porque é rico. Eu não desejava ser rico, mas ele é rico. E o problema é que nós lemos há pouco, quando nós desejamos a riqueza, nós nunca vamos ter aquilo que nós queremos. Nunca. Porque eu desejo ser rico. Amém? David era rico. Nós falamos de David a semana passada, na quarta-feira. David era muito rico. O rei David era muito rico. Mas, no entanto, o coração dele estava virado para Deus, para a sua palavra. Não estava virado para os bens que ele tinha. Posso ouvir um amém? O problema, irmãos, quem está a escrever também pode escrever isto. O problema é quando nós não estamos contentes com aquilo que nós temos e desejamos mais e mais. E isso, no fundo, só mostra que nós não estamos contentes com a nossa relação com Deus e a nossa chamada. Quando nós não estamos verdadeiramente contentes com aquilo que Deus tem por nós, nós desejamos outras coisas e muitas das vezes é a riqueza. Não é? E essa é arrogância. Abre a Bíblia comigo em Filipenses 4, versículo 12. Filipenses 4, 12. Estamos a falar da segunda coisa que nós não devíamos fazer com o nosso dinheiro. Que é desejar ser rico. O Paulo dizia assim: olha, meus amigos, eu sei estar abatido. Está ali no coisa? Não queres pôr? Sei estar abatido, eu também sei ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura
como ter fome. O Paulo estava a dizer, olha, eu já passei bons momentos, e já passei maus momentos, e já passei momentos com muito dinheiro no bolso, e já passei momentos com menos dinheiro no bolso, e já passei tempos que eu só tinha €1 no bolso, nem o pão podia adquirir o que eu tinha. O Paulo está a dizer isso. E depois ele diz assim, tanto ter abundância como padecer necessidade. E depois ele diz uma coisa, igreja, tão poderoso, que ele diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ouça, aquilo que eu estou a dizer é o seguinte, você pode ter muito, você pode ter muito pouco, você pode ter 100 euros, pode ter €1, pode ter 1 cêntimo, mas não importa, porque Ele me fortalece. Ele é que me fortalece. Ele está a dizer, eu já passei muito, e o Paulo passou muita coisa. Se você vai ver a história do apóstolo Paulo, ele passou muita coisa. Ele sabe o que está a dizer. Mas ele está a dizer, não importa, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não importa as circunstâncias, não importa aquilo que você está a passar neste momento. Não importa aquilo que você está a passar neste preciso momento. Porque nós temos um Deus e Ele é mais que suficiente. Ele é a nossa fortaleza. Ele é a nossa rocha. Ele é a nossa rocha, irmãos. Se nós temos a Jesus Cristo como a nossa rocha, a nossa vida sobre a rocha que é Jesus Cristo, você pode ter a certeza, e digo novamente, você nunca passará fome. Você pode passar dificuldades, atenção, mas você nunca vai passar fome. Você vai ter, de uma maneira ou outra, e posso falar como todos vocês estão aqui, e tenho a certeza absoluta que todos vocês têm um testemunho para dar em relação a isto. Você pode passar dificuldades, mas você tem as suas necessidades supridas. É ou não é, irmã Conceição? Você pode não receber dinheiro, mas você recebe em batatas, você recebe em feijão, você recebe em pão, seja o que for, irmãos. Mas a sua necessidade, e garanto, vai ser suprida. Posso ouvir um amém? Eu vou ler agora uma passagem na Bíblia. Provérbios 30, versículo 7. Provérbios 30, versículo 7. E o que é que tu pões aqui na tela, por favor, Dinarta? Igreja, esta passagem aqui na Bíblia é espetacular. Porquê? Porque lendo este versículo, esta passagem, que são 3 versículos, você vai entender qual é o nível da fé que você está atualmente. Qual é o nível que você está no reino de Deus. Porque se você consegue fazer esta oração, vá lá entre aspas, na sua vida, glória a Deus. Veja lá o que diz aqui. 2 coisas pedi. 2 coisas que eu vou pedir a Deus. Não mais negues, antes que morra. Versículo 8. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. E depois ele diz assim, não me des nem pobreza, nem riqueza. Quem pode falar isso? Olha, não me dá pobreza, nem me dá riqueza. E depois diz assim, mantém-me do pão da minha porção acostumada, para que, porventura, da farta-te na nega e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, venha furtar e lance mão do nome de Deus. E vou ler novamente da nova linguagem de hoje, que gosto muito desta tradução. Veja o que a palavra diz. Eu te peço, ó Deus, que me dês 2 coisas antes de morrer. Versículo 8. Não me deixes mentir e não me deixes ficar nem rico nem pobre. Quem consegue fazer essa oração? Olha, ele não quer ser rico, nem quer ser pobre. Mas depois ele diz assim, dá-me somente o alimento ou o pão que eu preciso para viver. Porque se eu tiver mais que o necessário, poderei fazer que não precisa de ti. E quantas pessoas que a gente vê na própria igreja que têm isso? E se eu ficar pobre, poderei roubar e assim envergonhar o teu nome, oh meu Deus. Glória a Deus. Quando eu li isto,
realmente, se nós conseguimos pedir a Deus que nós não somos ricos, nem pobres, mas nós temos a ousadia de dizer, não Deus, eu quero só aquele, o suficiente. Eu só quero o suficiente para hoje. Glória a Deus. É a confiança total, irmãos. É confiar em Deus todos os dias da nossa vida. É por isso que Ele diz, dá-me somente o alimento que preciso para viver. É a confiança plena em Deus. A confiança plena que o mundo não tem, mas nós temos. Amém? A terceira coisa que nós não devíamos fazer com o dinheiro é... Podes pôr? A terceira coisa que nós não devíamos fazer com o dinheiro é preocupar com o dinheiro. É não se preocupar com o dinheiro. E quão difícil isso é, irmãos? Nos dias que nós vivemos hoje, quão difícil é nós não preocuparmos com o dinheiro. Isto é quase impossível falar às pessoas. Olha, não se preocupe, vai correr tudo bem. Não se preocupe, que Deus Deus é a nossa provisão. Vai correr tudo bem, mas como tão difícil é, até para nós, estamos na igreja há tanto tempo e nós preocupamos demais às vezes. Nós sabemos que em Mateus, Jesus estava a falar, não é preciso abrir, mas quem está a apontar pode apontar, Mateus 6, versículo 25. Jesus estava a dizer assim, porquê é que vocês estão preocupados com aquilo que vão vestir, com aquilo que vocês vão beber, com aquilo que vocês vão comer? E depois ele deu um exemplo. Ele diz assim, olha para os pássaros, eles não semeiam, eles não fazem nada, eles não trabalham, eles não têm um emprego, eles não têm um trabalho, eles não levantam às 7 da manhã para ir trabalhar, não é, cunhado? Eles não chegam a casa às 9 da noite, eles não semeiam, mas o Pai Celestial os alimenta. E depois ele fala dos lírios dos campos. E depois ele diz assim, homens de pouca fé, porquê que vocês duvidem de mim? Porquê que vocês têm um coração de dúvida? Homens de pouca fé, porquê que vocês estão preocupados com o dinheiro? Porquê? Você sabe uma coisa? Uns anos atrás, e já falei isto várias vezes na igreja, eu fiquei sem trabalho. Eu estava a trabalhar numa empresa durante 9 anos, praticamente há muito tempo, e eu fiquei sem trabalho. E passou muita coisa, irmãos, na minha cabeça. Passou muita preocupação na minha cabeça. E eu fiquei sem trabalho precisamente quando a minha filha nasceu. Ainda por cima. E muita coisa passou por minha cabeça e fiquei muito preocupado. Mas eu quero vos dizer uma coisa. Tudo na nossa vida é uma lição de vida. Deus quer, através de pequenas coisas na nossa vida, mostrar algo, que Ele é a nossa provisão. Ele é a nossa provisão. Ele é a nossa provisão. Você pode não ter trabalho, você pode até perder um trabalho, mas Ele é a nossa provisão. E Deus está a dizer para não se preocupar com o dia da manhã, porque o dia da manhã Ele vai ter a provisão. O pão vai estar lá, a água vai estar lá. Ele não vai nunca deixar nem desamparar. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? E nós, sem querer, nós duvidamos de Deus, duvidamos do caráter de Deus. É por isso que Ele diz nessa passagem, não tendes vós muito mais valor que elas? Não tendes vós mais valor que os pássaros e os lírios no campo? Nós estamos a duvidar do caráter de Deus, estamos a duvidar do poder de Deus. É por isso que Ele diz assim, homens de pouca fé. Nós estamos, sem querer, duvidar do amor de Deus. Porque Ele diz no fim, de certo o vosso Pai Celestial bem sabe que necessiteis todas essas coisas. Ele sabe antes de vocês até pensar. Amém? Glória a Deus. Vamos agora falar de 3 coisas que nós devemos fazer com o nosso dinheiro. 3 coisas que nós devíamos fazer com o nosso dinheiro. Primeira coisa, dar com alegria. E ser generoso. Ser generoso e dar com alegria. Este é o novo princípio que Jesus veio implantar na igreja. Ser generoso, ser ou dar com alegria. Nem por tristeza,
nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Abre a Bíblia comigo em Salmos 37. Salmos 37. Salmos 37, versículo 21. Dá com alegria e ser generoso. Você sabe que Deus é um Deus generoso? Ele fez um ato, há cerca de 2017 anos atrás, uma grande demonstração de generosidade, que Ele deu o seu único filho. Ele deu o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer por nós. Deus é um Deus generoso. Deus é um Deus de alegria. Diz assim, Salmos 37, 21. O ímpio, quem aqui é ímpio? Só estava a dizer isto para você ficar com atenção, para ver se alguém estava a dormir. O ímpio toma emprestado e não paga. Eu podia incluir isto no início. Aquilo que nós não devíamos fazer com o nosso dinheiro. O ímpio toma emprestado e não paga. Irmão, se você toma emprestado, você paga. Estão a ouvir? Ok? Se você toma emprestado, você paga. Ok? Princípio de Deus. Mas o justo, quem aqui é justo? Se compadece, ou seja, é generoso e dá. Na minha tradução diz assim, mas o justo é generoso e dá. Nós somos justos, temos de dar com generosidade, generosamente. Posso ouvir o amém? O justo sempre dá. 2 Coríntios 9:7, não é preciso abrir a Bíblia, todos nós conhecemos esta passagem. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, não por necessidade, porque Deus ama a igreja, ou ao que dá com alegria. E alguém pode dizer assim, e vou dizer novamente, igreja, ninguém é melhor que ninguém aqui. Alguém pode dizer assim, pastor, mas se eu continuar a dar os pobres, se eu continuar a abençoar irmão tal, se eu continuar a abençoar a igreja, eu vou ficar sem dinheiro. Quem já não pensou assim, levanta a mão. Não levanta, por favor, que todos já pensamos assim. Se eu continuar a dar, eu não vou ter nada para mim. Não é? Na mesma passagem, 2 de Coríntios 9. A gente vamos aprender umas coisas hoje. 2 de Coríntios 9, versículo... Nós lemos o 7. E acabei de falar do 7. Cada um contribui segundo a propósito do teu coração, etc, etc. Mas vamos ler a passagem antes. Pode ser? O 6. 2 de Coríntios 9, 6. Pode ser? Diz assim. E digo isto. Olha, isto é mesmo verdade. E digo isto. Que o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância também se fará. Não é o pastor Steven que está a dizer, é a Bíblia que está a dizer. Se nós temos, ou já falamos no passado, pastor, mas eu já dou tanto dinheiro, eu ajudo tanto, mas a Bíblia está a dizer aqui, que o que semeia pouco, pouco também se fará. O que semeia em abundância se fará. E depois ele diz, cada um contribui segundo a proposta do seu coração, não com tristeza e necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E depois o versículo 8, veja o que diz assim, e Deus, não é pastor Steven, Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, o fim de que, tende sempre, só algumas vezes, só quando Ele apetece. Ouça, a Bíblia está a dizer, tende sempre em algumas coisas. Só de vez em quando. Só quando Deus apetece. Tende sempre em tudo, toda a suficiência. Ouça, superabundez em toda a boa obra, conforme está escrito. Espalhou. Quem gosta de espalhar?
deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente que semeia, o que semeia, e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Veja o que diz agora, versículo 11, para que em tudo, só algumas coisas, pastor, não, em tudo, igreja, enriqueceis para... Mas espera, alguns pastores se calhar param aqui. Olha, enriqueceis, glória a Deus. Não, ouça, igreja, presta atenção à palavra de Deus para não ter falsas doutrinas. Ouça bem e lê bem a palavra de Deus, o que é que ele diz. Para que em tudo enriqueceis. Para quê? Para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. E vou ler da nova versão de hoje, a tradução da nova linguagem de hoje, só o versículo 11. Ele fará com que vocês sejam sempre ricos, para que possam dar com generosidade. Você vai ficar rico se você faz o que está aqui escrito, mas não é para ficar debaixo da cama. Não é para o seu próprio benefício. Não, é para semear. É para semear nos pobres. É para semear no irmão. É para semear na igreja. É para semear com as pessoas lá fora também. Pessoas que lá estão a passar e pedem uma moeda para comprar pão. E nós podemos dizer assim, mas ele é um drogado, ele é assim. Você próprio vai ao supermercado, compra um pão, compra o queijo, compra o fiambre, faz umas sanzinhas, ou vai a um bar, compra a sandes e dá à pessoa. Dá à pessoa, ajuda a pessoa. Você não vai ficar rico para ficar com o dinheiro, porque muitos caem neste laço, igreja. Muitos caem no laço, que começam a ficar ricos, enriquecer, porque Deus promete, você vai enriquecer, mas não é para a sua própria benefício, é para ajudar, para sempre semear. Quem está a entender? Quem não está a entender? Eu sei que está a entender, sogra, eu sei. Provérbios 11. Versículo 24. Provérbios 11, 24. Você é rico, glória a Deus, ajudamos cada vez mais. Ajudamos os pobres, as viúvas, a igreja, o irmão está com necessidade. Posso ouvir um amém? Versículo 24 diz assim, alguns já que se espalham. Quem gosta de espalhar? Eu gosto. E ainda seus acrescenta mais. E outros que retêm mais que é justo, mas é para a sua própria perda. Não é o que eu estou a dizer, é a Bíblia que está a dizer. Alguns já que espalham, dão, ajuda, semeia, e ainda se eles acrescentam mais. E outros que retêm mais que é justo, e todos têm que olhar para isto, e todos têm que examinar o seu coração. E não posso dizer o que é justo para si ou não, você é que sabe. Posso ouvir um amém? Que retém mais que é justo, mas Deus está a dizer, você pode fazer isso, mas é para a sua própria perda. Por outras palavras, Deus está a dizer, não vai me culpar depois, é para a sua própria perda. É isso que Deus está a dizer. Posso ouvir um amém? A alma generosa engordará e o que rega também será regado. Amém? Jesus falava praticamente a mesma coisa e quem está a escrever pode escrever. Lucas 6:38. Dai, diga comigo, dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando vos darão. Porque com a mesma medida que medires, também vos medirão de novo. Mas a pergunta fica assim, por que é que nós damos? Vamos fazer um rewind até o início. Eu dou na igreja, eu semeio na igreja, os meus dízimos e ofertas, não é porque é uma coisa de volta. Não é porque estou à espera de alguma coisa de volta. Você esquece dessa doutrina, olha, semeia 10 euros, vai colher 100. Olha, semeia 100 e vai colher 1000. Eu não semeio nada para tirar uma coisa de volta. Eu semeio porque eu amo a Deus.
Eu semeio que eu amo a obra de Deus. Eu semeio porque quero ajudar os irmãos. Eu semeio porque eu preciso ter esta obra, esta casa em condições. É por isso que eu semeio. E não estou à espera. E você pode ter a certeza absoluta mesmo que eu mesmo não estou nada à espera, nada de volta. Mesmo. Porque eu faço de amor, de coração. Dízimo oferta é de coração, é de amor. É de amor. Um princípio novo que Jesus trouxe à igreja é dar com amor. Não por tristeza, nem por necessidade. Porque Deus ama quem dá com alegria, igreja. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? E a pessoa pode dizer assim, mais uma pergunta que se calhar muitos já fizeram aqui ou estão a ouvir esta mensagem. Mas pastor, eu não tenho muito. Será que Deus aceita? Claro que Ele aceita, meu querido. Claro que Ele aceita, meus queridos. Parece a minha sogra. A pessoa pode dizer assim, eu sei porque eu já ouvi pessoas a falar isto. Pastor, mas eu tenho pouca coisa, não tenho muito. Será que Deus aceita? 2 de Coríntios 8:12. Abre a Bíblia comigo. É mais umas páginas para a frente. 2 de Coríntios 8, versículo 12. Diz assim. Podes pôr na tela que eu gosto muito deste versículo. E tem muitos versículos sobre isto. Um que estou a lembrar agora é a viúva que deitou 2 moedas. Vocês sabem da história. E Jesus deu mais importância àquelas 2 pequenas moedas que aqueles hipócritas, fariseus e escribas punham notas lá para dentro. A Bíblia fala isso, mas nós não vamos falar isso hoje. Vamos falar esta passagem. Porque se há prontidão, a palavra prontidão, se você vai ver lá na net, por exemplo, a definição dessa palavra diz diligência acompanhada da boa vontade. Prontidão. Diligência acompanhada da boa vontade, ou seja, você tem que ter boa vontade. Porque se há prontidão da vontade, boa vontade, será aceita segundo o que qualquer tem e não segundo o que não tem. Vamos ler novamente? Porque não sei se tu não sei se vocês já leram isto em casa ou até na própria igreja. Porque se há prontidão, se há boa vontade, se é aquilo que você traz ao altar de Deus é com boa vontade, é o melhor que você dá ou pode dar nesse preciso momento, a Bíblia está a dizer, meu irmão, será aceita segundo o que qualquer tem e não segundo o que não tem. É aqui que a Bíblia fala. Na nova linguagem de hoje, e gosto também muito desta tradução, diz assim, porque se alguém quer dar, Deus aceita a oferta conforme o que a pessoa tem. E depois diz assim, eu gosto muito desta última parte, desta tradução. Deus não pede o que a pessoa não tem. Ouça, não é o pastor. O que é que se passa? Pois. Eu lembrei muitas coisas a ler este versículo. Deus não pede o que a pessoa não tem. A Bíblia está cheia disso. Está cheia disso. A viúva de Sarepta, por exemplo. A viúva de Sarepta, por exemplo, só tinha um bocadinho de farinha, um bocadinho de azeite, um bocadinho de água. Olha, faz um pão para mim primeiro. Deus nunca pede nada que você não tem, irmãos. Se um pastor, um profeta de meio chelas, desculpe lá a expressão, vem ao seu pé e diz assim, olha, dá isto, dá aquilo, Deus não pede aquilo que você não tem. Mas, atenção, porque também não queremos entrar em falsas doutrinas. E vou falar aqui mais a pouco. Deus faz provas na tua vida. Deus faz prova na nossa vida. Porque Deus não é através do pastor. Deus, o próprio Espírito Santo, eu falo por experiência, os pastores podem falar a mesma coisa, que eu sei que já passaram por isto. Deus fala a pessoa para semear quantias. E às vezes fala a pessoa para semear quantias, se calhar não tem. O que se passa? Queres falar? Glória a Deus. Atos 20.
Atos 20. Atos 20, versículo 35. Vocês parecem que estão muito animados aí. E estou desejando de saber o que é isso. Atos 20, 35. Eu escolhi esta passagem, sabem porquê, igreja? O livro de Atos foi escrito por Lucas, o médico. E Lucas, claro, é um discípulo de Jesus, não é? E Jesus falou uma coisa, quando eles estavam juntos, que Lucas guardou no seu coração e escreveu aqui. Eu achei isso muito interessante. Jesus falou esta passagem uma vez, quando eles estavam todos juntos, e Lucas achou tão importante, depois da morte de Jesus, que ele guardou no seu coração, na sua mente, e ele escreveu no livro de Atos, que ele disse assim: tendo-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse assim: bem-aventurado, diga comigo, bem-aventurada. Coisa é dar do que... Desculpa, mais bem-aventurada, a minha Bíblia diz bem-aventurada coisa é dar do que receber. É melhor dar que receber. Então você nunca tem esse pensamento de, mas porquê que eu tenho que dar? Porquê que porquê que eu tenho que semear? É melhor dar que receber. E o próprio Deus vai cultivar o vosso caráter ao longo da vossa caminhada, e falo por experiência própria, vai cultivar o vosso caráter para você entender mais dia ou menos dia. Algumas pessoas levam mais tempo, algumas pessoas levam menos tempo, não importa, todos nós estamos na nossa caminhada. Mas menos dia ou mais dia você vai entender que é mesmo melhor, é mais bem, como a Bíblia fala, é melhor dar do receber, porque há alguma coisa, eu não sei explicar bem, há algo dentro de nós que nós sentimos algo em dar de receber, que nós sentimos alguma coisa e o Espírito de Deus está dentro de nós. Posso ouvir um amém? Filipenses 4, versículo 19. Isto também é muito importante nós entendermos esta passagem. Sabem porquê? Porque esta passagem que eu vou falar agora, esta é quase uma passagem-chave, entre aspas, na igreja quando nós falamos de finanças, é ou não é? Podes pôr ali na tela, por favor, Filipenses 4:19. Estou quase a acabar. Filipenses 4:19 diz assim, quem não conhece penso que todos conhecem esta passagem, esta é uma passagem-chave que toda a gente conhece. O meu Deus, este é o Paulo a falar, igreja. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E os escolhi, sabem porquê? Quando o irmão está a passar uma dificuldade, ou quando nós conhecemos alguém que está a passar uma dificuldade, uma das primeiras coisas que vai à nossa mente é este versículo. Olha, irmão, não se preocupe, porque o meu Deus, segundo as riquezas dele, ele vai suprir, irmãos, a tua necessidade. Não se preocupe, vai correr tudo bem, glória a Deus. Vamos pôr este versículo em contexto, pode ser? O Paulo falava isto, sabem porquê? Você vai ler a Bíblia, as epístolas da Bíblia, onde o Paulo, aquele homem não parava. Ele andava para um lado, para o outro, ele parava, o Espírito de Deus parava ele, disse ele para não ir, depois o Jesus parava, né? Mas ele não parava. E as igrejas levantavam ofertas para ele, para fazer a missão dele. Vocês sabem disso. Quando ele fala assim, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória para Cristo Jesus. Eu estava a dizer isso à igreja. Porquê? Porque a igreja semeava ofertas para ele. Eles não tinham vergonha, a igreja, Paulo escrevia cartas para as igrejas, dizer, olha, semeia as suas ofertas, porque eu vou passar aí, semeia porque eu vou precisar de dinheiro para a minha missão. E a palavra de Deus fala que as igrejas eram fiéis. É ou não é? As igrejas eram fiéis. A igreja de Macedónia era de pobres,
Até a Bíblia fala, eram extremamente pobres, mas eram ricos. Eram pobres, mas eram ricos porque eles semeavam o melhor e por cima do melhor. Eles semeavam aquilo que eles tinham e mais. As igrejas em geral, que semeavam no apóstolo Paulo, que nós falamos muito ultimamente, eles semeavam muito no Paulo. Eles davam dinheiro ao Paulo para a missão do Paulo. É por isso, quando o Paulo estava a falar isto, eu tinha plena certeza, a ousadia de fazer isto. Vocês semeiam, vocês são fiéis, vocês dão dinheiro para a minha missão, glória a Deus. Agora o meu Deus, segundo as suas riquezas, Ele vai mesmo suprir as tuas necessidades. Quem está a entender? Temos de ler a Bíblia em contexto. Paulo tinha toda a ousadia no mundo. Ele tinha a certeza absoluta daquilo que ele estava a dizer, porque ele sabia que as igrejas semeavam o seu melhor nele. E por isso que ele disse, sim Senhor, o meu Deus vai suprir a tua necessidade, porque tu semeaste na obra de Deus. Tu semeaste no tempo de fome, como no caso vocês vão ver a igreja de Macedónia, não estou a ver onde aqui é agora, acho que é no mesmo livro, que eles semeavam e eram pobres. Glória a Deus. Glória. A segunda coisa que nós devemos fazer com o nosso dinheiro, muito rapidamente, é ser fiel. Diga comigo, eu tenho que ser fiel. Lucas 16:10, não é preciso abrir a Bíblia, eu vou ler muito rapidamente. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Lucas 16:10, para quem está a escrever. Pois se nas riquezas injustas, veja lá o que Jesus estava a dizer, as riquezas injustas não foste fiel. A Bíblia é espetacular. Pois se nas riquezas injustas não foste fiéis, quem vos conferirá as verdadeiras? E depois ele diz assim, nenhum servo pode servir dois senhores, ou vai aborrecer um ou amar o outro. Depois ele diz assim, vocês não podem amar Deus nem Mamon, o Deus do dinheiro. Posso ouvir o amém? Então, eu estou a dizer aqui, ser fiel com Deus. Ser fiel não é só com os seus dízimos e ofertas. Ser fiel com Deus é quando você tem um projeto, a primeira coisa que você tem que fazer é buscar a Deus. Isso também é ser fiel. Amém? E a terceira coisa é não deixar o dinheiro tirar o foco da sua chamada. A terceira coisa que você tem que fazer com o vosso dinheiro é não deixar o vosso dinheiro tirar o foco da sua chamada. Abre a Bíblia comigo eu vou ter que cortar isto mesmo. Eclesiastes 2, 26. Por favor. Para acabar. Eclesiastes 2, versículo 26. Porque o homem que é bom diante dele, dá a Deus, ou Deus dá sabedoria, Ele dá conhecimento, Ele dá alegria, mas o pecador, Ele dá trabalho, para que ele junte, amontoe e dê o bom perante a sua face. Também isso é vaidade e aflição do Espírito. Ouça, se você é bom diante de Deus, se você é fiel diante de Deus, Deus vai dar sabedoria, Ele vai dar conhecimento, você usar as suas finanças como você deve usar. Ele vai dar alegria. Ele, próprio Deus, vai dar alegria para você semear. Posso ouvir um amém?